Oi, gente! Esse é o nosso trabalho de trigonometria. Os integrantes são Ana, Cláudia, Daniele, Gabriel, Isabela e Laisa. Vamos apresentar as fórmulas das transformações trigonométricas. Pegue sua caneta e vamos para o vídeo. Bom, para fazermos e aprendermos a adição do seno, nós vamos utilizar uma famosa canção, que é Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Entretanto, na parte as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, nós vamos colocar a fórmula. Esta fórmula é seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Mas na hora de encaixarmos, nós vamos colocar com um pouco de ritmo, então vai ficar mais ou menos. Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Agora você deve estar se perguntando que fórmula é essa e de onde ela veio. E agora eu vou te explicar. Bom, para a gente poder aprender essa fórmula, descobrir de onde ela surgiu, nós temos que voltar à lei dos senos. Esta que diz que A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, igual a C sobre seno de C. E tudo isso é igual a 2R, sendo R o raio da circunferência ao triângulo. Então, com isso, a gente chega à conclusão que A é igual a seno de A, B é igual a cosseno de B e C é igual a cosseno de B. Com isso, nós vamos encaixar tudo dentro de um quadrilátero inscrito na circunferência. Então, vamos supor que temos um quadrilátero LMNO, sendo que a diagonal LN é o diâmetro. Nós vamos recorrer ao teorema de Ptolomeu, esse que diz que qualquer quadrilátero inscrito na circunferência tem, se o produto das suas diagonais igual à soma dos produtos dos lados opostos. Ou seja, se nosso quadrilátero inscrito, vamos ter LN vezes MO igual a MN vezes LO mais NO vezes LN. Bom, a fórmula cosseno de A mais B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Bom, temos um macete para essa fórmula ficar mais simples, que é cossa, cossa, sai, sai. Mas da onde surgiu essa fórmula? Bom, se formos parar para pensar em um círculo trigonométrico e formos pensar em alguns triângulos, OMB, OFS e QTS, bom, vamos parar para pensar que eles vão ser retângulos e semelhantes. E logo vamos poder deduzir algumas relações. Bom, a partir daí, se formos parar para analisar essas relações, ON é igual a OV menos NV, e logo podemos deduzir que NV é igual a TS. E a partir daí surgiu a fórmula cosseno de A mais B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. A mesma coisa seria se fosse negativo, só iria trocar o sinal do meio, que iria ficar cosseno de A menos B, que é igual a cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B. Bom, a tangente de A mais B vai ser obtida através das relações que a gente já deu logo acima, que foi de seno de A mais B e sobre cosseno de A mais B. É importante a gente lembrar dessas fórmulas que a gente deu logo acima, que vai ficar aqui do lado para vocês relembrarem. Com isso, a gente vai colocar essas deduções de fórmulas em uma única equação. E através dessa equação, a gente vai obter várias questões repetitivas, que a gente vai poder fazer cortes. Através disso aí, desses cortes, a gente vai obter uma das primeiras fórmulas da tangente, que vai ser tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Quando ela for subtração, a gente basicamente vai fazer jogo e sinal da fórmula, porque não vai mudar em momento nenhum a dedução de seno e de cosseno. A gente vai fazer a dedução da fórmula trocando o sinal, que no caso vai ficar negativo, que vai ficar na fórmula seguinte forma: tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Fazer a primeira dedução de arco duplo. Para isso, a gente precisa ter base das fórmulas anteriores de soma e de subtração de arcos. A gente vai começar pela do seno. Então a gente tem o seguinte: seno de A mais B é igual a seno de A cosseno de B, seno de B cosseno de A. É fácil, é só lembrar do macetezinho: na minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Mas a gente está falando de seno de arco duplo. Então a gente vai substituir B por A. Então a gente vai ter o seguinte: seno de 2A. Só que se a gente pensar, é a mesma coisa que seno de A mais A. Então a gente vai fazer o seguinte:
seno de A, cosseno de A, seno de A, cosseno de A. Então, se a gente for parar para analisar essa fórmula, a gente está vendo que esse termo é a mesma coisa que esse termo. Então, a gente vai colocar duas vezes. Então, a gente vai ter o seguinte, seno de 2A vai ser igual a 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Essa é a fórmula, é bem fácil, dá para fazer a dedução. E a gente tem um macete para não esquecer mais, que é saíram 2 amantes saíram para Costa Rica. Essa é a fórmula. Bom, quando a gente for falar do cosseno no arco duplo de adição e subtração, a gente vai precisar voltar para um contexto que a gente já deu aqui no vídeo, que vai ser cosseno A mais B igual a cosseno A vezes cosseno B menos seno A vezes seno B. Só que a gente vai pegar esse B e vai substituir ele por A, quando a gente vai falando de arco duplo. Logo, a gente vai ter cosseno A mais A igual a cosseno A vezes cosseno A menos seno A vezes seno A. A gente vai reescrever essa fórmula, que aí a gente vai obter cosseno de 2A igual a cosseno elevado ao quadrado A menos seno elevado ao quadrado A. Essa é a primeira fórmula do cosseno de adição e subtração no arco. Também vai ter mais duas fórmulas que a gente vai utilizar as relações fundamentais da trigonometria. A primeira a gente vai usar cosseno de 2A igual a 1 menos seno elevado ao quadrado A menos seno elevado ao quadrado A. Logo, a gente vai obter cosseno de 2A igual a 1 menos seno elevado ao quadrado A. Bom, a terceira fórmula a gente vai usar cosseno de 2A igual a cosseno elevado ao quadrado A menos 1 menos cosseno elevado ao quadrado A. Logo, a gente vai obter a seguinte fórmula. Cosseno 2A igual a 2 cosseno elevado ao quadrado A menos 1. Bem, para sabermos a fórmula da tangente do arco duplo, basta lembrarmos da fórmula da adição e subtração de arcos vista anteriormente. Esta dizia que tangente de A mais tangente de B é igual a tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Para quem não lembrar da fórmula, basta lembrar do macete. Tem gente arrochando, tem gente beijando, tem gente arrochando, tem gente beijando. Só que a tangente do arco duplo, ela é igual a tangente de A mais tangente de A. Então, tudo que tiver tangente de B naquela fórmula, a gente vai substituir por tangente de A, que a gente vai ter a seguinte fórmula. Tangente de 2A é igual a tangente de A mais tangente de A sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de A. Só que a gente pode melhorar essa fórmula reescrevendo ela desse jeito. Tangente de 2A é igual a 2 tangente de A sobre 1 menos tangente de A ao quadrado. E para melhorar a fixação dessa fórmula, a gente criou um macete, que é, tem 2 tagarelas amando, 2 tagarelas amando, mais um tagarela não ama mais. Agora nós vamos resolver algumas questões envolvendo o assunto que a gente viu aqui no vídeo. A primeira questão é a questão número 2 da segunda lista. Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar as informações que a questão dá e o que ela está pedindo. Ela pede o número de soluções possíveis para a equação 4 cosseno de x ao quadrado menos cosseno de 2x mais cosseno de x igual a 2. Primeiro, dentro do intervalo de 0 a 2π. Primeira coisa que a gente faz é converter esse ângulo de radianos aí para graus. Então, 2 vezes 180, a gente vai ter 360. Então, a gente já sabe o nosso limite. Vai ser de 0 a 360. Agora, voltando para a equação, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar a nossa situação. Esse menos cosseno de 2x aí, a gente já viu algumas fórmulas aí que a gente pode usar para meio que abrir isso. Então, vamos lá. A gente vai ter o seguinte. 4 cosseno de x ao quadrado menos, abre parênteses, 2 cosseno de x ao quadrado menos 1, fecha parênteses, mais cosseno de x menos 2 igual a 0. O 2 da igualdade a gente passou para o outro lado, ele veio negativo. Agora, aplicando o menos para dentro do parênteses, a gente vai ter o seguinte. 4 cosseno de x ao quadrado menos 2 cosseno de x ao quadrado mais 1 mais cosseno de x menos 2 igual a 0. Resolvendo tudo bonitinho, a gente vai ter o seguinte. 2 cosseno de x ao quadrado menos 1 mais cosseno de x igual a 0. Agora, se a gente for reparar, a gente tem 3 termos. 2 tem a incógnita, que é x. 1 é um termo independente e 1 é elevado ao quadrado. A gente lembra de quê? Bhaskara. Então, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, para resolver isso. Aplicando o delta, que é
b ao quadrado menos 4ac, a gente vai ter o seguinte. Delta vai ser igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 1, que vai resultar em 1 mais 8, logo, delta é igual a 9. Aplicando no resto da fórmula, a gente vai ter menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, a gente vai ter menos 1 mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes 2. Resolvendo, a gente tem menos 1 mais ou menos 3 sobre 4. Então, a gente vai ter x1, que vai ser menos 1, e x2, que vai ser 1 meio. Então, a gente tem algumas soluções possíveis, que é cosseno de 1 meio, que vai ser π sobre 3, ou 5π sobre 3. E cosseno de menos 1, que vai ser x igual a π. Então, esse é o nosso número de soluções possíveis. São 3 soluções possíveis. Bem, a terceira questão da segunda lista, ela nos dá logo de cara um sistema de equações com os valores do cosseno e do seno de x e nos pede o valor da tangente do arco duplo de x. Como a questão ela não nos dá definitivamente o valor de seno e do cosseno de x, ou seja, a gente ainda vai ter que achar, não é muito vantajoso a gente utilizar a fórmula da tangente do arco duplo que eu tinha falado anteriormente, que é 2 tangentes de a sobre 1 menos tangente ao quadrado de a. A gente tem que achar um valor, uma fórmula que envolva, que tenha os valores do seno e do cosseno para que fique mais prático pra gente. E exatamente isso que a gente vai fazer. Primeiro a gente tem que pensar, a fórmula da tangente não é seno sobre cosseno? Então, a tangente do arco duplo seria, portanto, seno do arco duplo de x sobre cosseno do arco duplo de x. Pronto. Só que a gente sabe que o seno do arco duplo de x equivale a 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. E o cosseno do arco duplo de x pode possuir 3 valores, só que nesse caso a gente vai utilizar cosseno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x. Então a gente já pode utilizar que a tangente do arco duplo de x é igual a 2 vezes seno de x vezes cosseno de x sobre cosseno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x. A gente vai deixar isso aqui guardadinho, porque agora a gente vai descobrir os valores do cosseno de x e seno de x resolvendo o sistema de equação. Logo de cara a gente pode resolver ela pelo método da adição, ou seja, a gente vai cortar os valores de seno e vai descobrir que 2 cosseno de x é igual a raiz de 5 mais raiz de 3, tudo sobre 2. A gente vai passar esse 2 que está multiplicando o cosseno, a gente vai passar dividindo, vai fazer toda aquela continha, né? Conservar o primeiro, multiplicar pelo inverso da segunda e a gente vai obter que o valor do cosseno de x é igual a raiz de 5 mais raiz de 3 sobre 4. Descobrindo o valor do cosseno de x agora, a gente vai substituir em uma dessas equações para a gente saber o valor do seno de x. Então a gente pega logo a primeira, né? Cosseno de x mais seno de x é igual a raiz de 5 sobre 2. Substitui o valor do cosseno, passa ele negativo para o raiz de 5 sobre 2 e a gente vai obter, resolvendo tudinho ali, né? A gente vai obter que seno de x é igual a raiz de 5 menos raiz de 3 sobre 4. Agora que a gente já tem os valores do cosseno de x e seno de x, a gente vai pegar aquela nossa fórmula que a gente descobriu do tangente do arco duplo de x e vai substituir. Como a partir de agora é uma conta mais básica de adição e subtração e é uma conta mais longa, a gente não vai dar para resolver passo a passo aqui. Mas o importante é que vocês já conseguiram entender a construção da questão, o que é que a gente tem que fazer, o que é que a gente tem que raciocinar, como desenvolvê-la. Então a gente pula logo para a resposta, que a tangente do arco duplo de x equivale a raiz de 15 sobre 15, sendo portanto a alternativa certa, letra B. Bom pessoal, esse foi o nosso trabalho. Esperamos que vocês tenham gostado. Aqui na descrição vocês encontram mapas mentais com fórmulas e macetes para poderem revisar. E até a próxima!